Galerinha, vamos lá então falar para vocês os melhores investimentos de junho de 2025. Então, hoje, dia 1º de junho, 23h18, você sabe que eu acordo 6 horas da manhã, então já deixa o seu like e se inscreve aqui, porque todo mês, para mim esse é o vídeo mais importante do mês, né? Todo mês eu passo para vocês o que está mais descontado segundo o nosso Asset Allocation, para que você possa fazer uma boa análise e investir bem no começo de cada mês. Então vamos lá, segundo o nosso Asset Allocation, a primeira coisa que está mais descontada seria os nossos ETFs no exterior. E realmente, né, sempre falei para vocês, dólar abaixo de 5,70 é compra. Claro, minha visão não é uma recomendação. Para mim, dólar abaixo de 5,70 é uma boa oportunidade de comprar. Se você olhar o S&P 500, realmente, né, ele teve uma valorização aqui, ó, de 18% desde a última queda, mas ele ainda está barato, né? Ainda está meio descontado, 0,74% de alta apenas. Se você olhar as máximas dele, então, ó, né, olha como isso daqui sobe. Então, para mim, é uma ótima oportunidade de entrada ainda. Mas devido ao IOF, e antes dessa ideia, dessa taxação do IOF, aí eu já falava para vocês que se você não pretende viajar para o exterior, se você pretende apenas investir no exterior, eu invisto através do IVVB11. Eu fiz umas contas aí de spread cambial, de taxa de IOF e tudo mais, e cheguei à conclusão que investir através do IVVB11 compensa mais, pelo menos para mim, do que investir diretamente no exterior, comprando dólares para comprar as ações e tudo mais. Agora, se você pretende fazer uma viagem internacional, aí é outra história. Aí realmente vale a pena, como você já vai mandar dinheiro para o exterior mesmo, então você já vai investindo ETFs por lá. Acho que fica até mais fácil do que investir no IVVB11, porque aqui você vai ter uma dupla taxação, né? Você tem a taxação do ETF que ele replica, mais a taxa de administração dele no Brasil. Ações mais baratas, atualizei minha tabela inteira aqui para vocês, ó, ainda coloquei outras ações, 86 ações, cara, se isso não vale seu like, pô, larga a mão, né? Então, mostrando aqui para vocês, segundo os meus indicadores, nós estamos aqui, ó, seriam as primeiras, CEMIG, a Banco ABC, Petrobras e tudo mais, mas eu estava olhando os indicadores, lembra que eu fiz há 6 meses atrás, ó, então finalzinho de dezembro de 2024, logo que eu entrei de férias, deixa eu tirar minha câmera, eu montei essas carteiras fictícias, tá? Ela apenas para estudo mesmo, de cada um dos indicadores e da minha carteira. E cheguei à conclusão que o Peter Lynch é o melhor de todos. Ah, mas futuramente isso é garantido? Não, mas eu vou passar a seguir mais a carteira do Peter Lynch. Isso é assunto para o vídeo da semana que vem. Eu vou abrir todas essas carteiras, mostrar para vocês, vou falar tudo certinho. Então já se inscreve aí para você não perder o vídeo da semana que vem. Porque agora eu só estou mostrando para vocês as ações mais descontadas. Então, vou colocar aqui, venho na minha tabela e coloco o Peter Lynch. Então, segundo os indicadores do Peter Lynch, ó, tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, as mais descontadas, Cure 3, e realmente, se você for olhar, baita ação, olha que maravilha, né? Olha que belezinha, olha como isso aqui subiu, dando uma oportunidade de entrada, ó, tava, subiu, deu uma respirada aqui, ótimo. Quer dizer que vai continuar subindo? Não sei, mas os indicadores mostram para mim que ela é excelente. Margem líquida acima de 16%, muito boa. ROIC acima de 33%. É uma empresa que não tem dívida e um CAGR de lucro absurdo, mais de 420%. O que eu acho estranho, esse payout aqui provavelmente é um não recorrente. A tabela mostra para vocês o que está mais descontado e os indicadores, mas não mostra por que está descontado. Então não vai falar se isso aqui é recorrente, não é. Então dá uma olhada lá no RI, dá uma lida. Descendo aqui a gente vê também o lucro, ó, lucro sempre crescente, então é uma belezinha de empresa, só que ela é uma empresa nova, menos de 5 anos de bolsa, então tem que ficar meio com o pé atrás ali, ver se realmente ela vai se provar ao longo do tempo. Então, olhando aqui também, ó, se você tivesse investido R$1.000, você já teria 4.000 nos últimos 10 anos. 10 anos não, né? Porque ela não tem nem 5. Então, nos últimos 2, acima de 2. Então, deve ter aí, ó, desde 2020. Ah, já tem
quase 5 anos aí. Mais uma vez, ó, CAGR de receita aumentando, ó, então a receita aumenta, o lucro aumentando junto. E aqui fechou a boquinha do jacaré, porque, como a gente sempre diz, cotação segue o lucro. O lucro subiu, a cotação subiu junto. Quer dizer que a empresa não vai subir mais porque a cotação encostou no lucro? Não. Quer dizer que próximo trimestre, provavelmente, o lucro sobe junto, a ação sobe junto, tá? Não é recomendação, só estou mostrando os indicadores aqui para vocês. Próximo da lista, Prio 3. Prio que anda sofrendo bastante por causa do petróleo, mas margem líquida 72,61, absurdo isso daqui. EV/EBIT 5,44, bem baixinho também. ROIC bem baixo, nossa, só isso? Não, mas dá uma olhada no ROI aqui, ó, 42,58. Tem uma dívida já considerável, mas o CAGR de lucro muito alto. Então, se a gente for parar para olhar, não paga dividendos, tá? Se você gosta dela para carrego, uma empresa, buy and hold, não sei o que, espere apenas valorização e não dividendos de PRI, porque ainda é uma empresa em crescimento. Olha o lucro como sobe absurdamente, tá? Então, nos últimos 10 anos, olha só, se você tivesse investido R$1.000, teria só 86 mil. É empresa com lucros absurdos, mas dividendo não tem, tá? Se você é da turminha que gosta só de dividendos, nem olhe para ela. Aí, ó, receita também sobe, o lucro sobe. E aqui a cotação não consegue acompanhar o lucro da empresa. Lucros bilionários, então a cotação não consegue acompanhar. Mas caiu, por quê? Porque desde a taxação lá do Trump, o petróleo anda caindo, então ela cai junto. Mas agora, ó, olha só, hoje, dia 1º de junho, o petróleo subindo quase 3% aqui. Esse é o WTI, a gente tinha que olhar o Brent, mas não está aqui. Mas enfim, o Brent vai acompanhando aqui também. Então deve ter uma valorização ali de uns 2,5% nele também. Então é bem provável que amanhã você já tenha uma elevação aqui em Prio. Mas lembrando que nada disso é recomendação. E na nossa tabela ela é verdinha porque tem opções semanais. Depois, na parte de opções, eu falo para você o que você pode fazer com Prio. Terceira da nossa lista, Light. Nem sabia que essa companhia existia ainda. Se você olhar, ó, fala, nossa, que legal, PL bem baixo, PVP bem baixo também, mas não paga dividendo. O que está acontecendo? Mas se você olhar os históricos aí, ó, olha só os prejuízos nos anos anteriores. Então, segundo o Peter Lynch, ela seria uma empresa em recuperação. Então, ó, margem líquida 15%, muito boa. O ROIC 21%, não tem dívidas. Muito bom. CAGR de lucro 27,40%. Mas, se você olhar aqui, ó, olha o rombo bilionário em 2022. Mas depois disso, ela passou a ter um crescimento aqui. Se a gente olhar só os 2 anos para frente aqui, ela está em uma ótima recuperação. Eu investiria nessa empresa? Não, por quê? Para mim eu preciso de mais tempo ainda. Mas segundo o Peter Lynch, lembra que eu falei? A tabela mostra os dados, mostra uma foto do momento, não quer saber da história dela. E nesse momento ela é uma empresa boa, nesse momento. Mas não sei, ainda não passou uma confiança para mim e nem para o mercado, pelo visto, né? Então, ó, dá uma olhada como a cotação seguiu o lucro, pum! Daqui a pouco o lucro caiu, a cotação caiu junto. Depois o lucro subiu, mas a cotação não acompanhou. Ainda está esperando uma recuperação, tá meio com o pé atrás aí. Pode ser que seja uma oportunidade, como também pode não ser. Eu investiria nessa empresa? Não. Investiria em quê? CEMIG, que seria já uma das próximas aqui da minha lista. Setor perene, bonitinha, do setor elétrico, bem mais redondinha, bonitinha, pagando 17,12% de yield, mas não espere isso daqui, é um não recorrente, tá? Então a expectativa é que fique, acho que em torno de 6 ou 7% o dividend yield de CEMIG. EV/EBIT bem baixo, margem líquida também bem alta, muito bom, ROIC na casa de 17%, CAGR de lucro muito bom, uma dívida bem controlada para o setor elétrico. Então é uma das empresas redondinhas, ó, no indicador buy and hold aqui, ó, fazendo 9 de 10 na pontuação. É uma empresa, ao meu ver, excelente, ó, lucro sempre subindo, deu uma escorregada aí, ó, no último trimestre, por isso que a cotação despencou, mas se você acompanha aqui, viu os vídeos anteriores, eu falei, eu vejo como uma oportunidade, né? Então quem aproveitou. Agora já tá, não tá cara ainda, mas já está
mais cara do que estava antes, né? Então segue aqui para você não perder essas oportunidades. Então, ó, últimos 5 anos, 2 anos, 10 anos, então ela está sempre aqui na frente do Ibovespa e do IFIX. Empresa excelente ao meu ver. O problema dela é que não tem tag along, né? Então isso pode ser um problema. Cotação segue o lucro, então fechando a boquinha do jacaré aqui, ó, tem um upside, digamos assim, até os R$ 15 mais ou menos. Então, ao meu ver, seria é a empresa é elétrica que eu estou investindo nesse momento. Olha lá, a galera falando aqui, não tem tag along, não vou não, tá. Mas o que é esse tag along, galera? Seria o direito de você vender a ação ao mesmo preço que os controladores estão vendendo, tá? Então aqui você não teria isso, você teria que aceitar qualquer preço que a galera quisesse vender. Isso é complicado, mas acredito eu que isso não vai acontecer. Próxima da nossa lista, Banco Paine. Banco Paine, muito bom também. Olha só, 9,32% de yield. Dá um banco aí, ó, ao longo do tempo, um lucro muito bom. 9,3% de margem líquida. Um ROIC na casa aí dos 29,39%. CAGR de receita, que não tem o de lucro, mas enfim, 35,28%. Muito bom também. Um PL bem baixo, 4,35%. O Basileia dele, que é meio baixo em relação ao setor, mas não tão baixo assim. Então 13,9%, média do setor é 15,19%, mas tá tudo bem, né? Então ainda está saudável. Seria outra daquelas ações que a gente vai falar de em recuperação. Ó. Então dá uma olhada de 2021 para cá, é só lucro. Peter Lynch gosta dessas ações assim, porque enquanto o mercado ainda está pensando, será que é uma boa? Ó, se você olhar os últimos 10 anos, perdeu dinheiro, mas dos 5 anos para cá, ó, já ganhou, e 2 então nem se fala. Então, se a gente analisar de 5 anos para frente, um excelente banco, mostrando uma ótima recuperação. Por isso que o mercado ainda está com o pé atrás, então pode ser uma oportunidade, não é recomendação. Eu tenho um pouquinho de Banco Paine? Tenho, mas não é nenhuma recomendação. É ainda aquela pimentinha que ela ainda precisa se provar. Olha a boca do jacaré enorme aberta aqui e a ação custando ali pouco menos de R$6 com um upside até um 14,6. Então é uma empresa aí que tem um potencial muito bom, segundo o Peter Lynch. Senhor, e o Banco do Brasil? Na tabela aqui, você ainda tem outros bancos na frente. Você ainda teria o Banco ABC aqui, ó, na frente do Banco do Brasil, para depois chegar o Banco do Brasil. Isso quer dizer que o Banco do Brasil é ruim? De jeito nenhum. Quer dizer que ele vai falir? Muito menos. Quer dizer que eu vejo oportunidades, vejo ações ali, 2 bancos na frente do Banco do Brasil que tem um potencial de crescimento maior do que o atual do Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele foi muito massacrado aí, por quê? É o banco que financia o agronegócio. Se o agronegócio foi mal no primeiro trimestre, quer dizer que o Banco do Brasil foi mal também. Mas o agronegócio já demonstra uma recuperação. Então pode ser que o Banco do Brasil também demonstre essa recuperação. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Margem líquida 7,8, não é ruim, mas compara com os outros lá. ROIC 6,85, CAGR de lucro 13,16. Índice de Basileia um pouquinho maior que o Banco Pai. Checklist de investidor 10, 9 de 10, muito bom também, sempre pagando dividendos. Então vai aí ter uns altos e baixos aí por causa desse último trimestre. Olha lá, dos últimos anos, ó, se você olhar nos últimos 10 anos, você teve lucro. Se você comprou lá atrás, você ainda está no lucro mesmo com essa queda. Mas agora, se você comprou nos últimos 2 anos, que já está meio caro, então agora você está perdendo aqui pro Ibov, né? Fazer o quê? Mas deixou de ser uma empresa boa? Claro que não. Olha lá. Então, lucro subindo. Aí, como a gente fala, cotação segue o lucro. Se o lucro caiu, a cotação caiu também. E aqui está bem juntinho, né? Mas, olha lá, o patrimônio do banco vem crescendo ao longo do tempo. Senhor, vamos comparar então. Vamos comparar. Então, ó, coloquei aqui Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e os 2 bancos que eu falei. Se você olhar os que tem mais estrelinhas aqui, ó, é o ABC e o Banco Paine, certo? Como eu falei para vocês. Senhor, o Bradesco não tem nenhuma, quer dizer que ele é ruim? Não, quer dizer que ele subiu uns 15% ali e passou a ser caro. Quer dizer que ele ficou ruim?
de jeito nenhum. Mas ele não tem mais, né, segundo o Peter Lynch, ele não tem mais esse potencial de crescimento. Então pode ser que ele cresça 1, 2, 3%, enquanto o Banco Pine, Banco ABC vai subir lá os seus 15, 14%. Não é recomendação, é apenas uma projeção do que pode ser que aconteça. E se eu tirar o Bradesco aqui? Não vai mudar nada, né? Já que ele não tinha nenhuma das estrelas aqui, então não vai mudar nada. Ah, o Itaú é ruim. De jeito nenhum. Quer dizer que ele apenas está caro. A mesma ideia do Bradesco. Ele é um banco tão bom, que não tem desconto nenhum. O mercado confia absolutamente nele e que ele vai continuar crescendo. Então, por isso que não tem esse desconto. Vamos lá, vamos tirar então o Itaú agora. Sobrou quem? Aí, agora, ó, olha só, já tem mais estrelinhas aqui para o Banco do Brasil. Só que pode ver que ele continua perdendo para os outros dois. Como eu falei, eles têm um potencial maior de crescimento do que o Banco do Brasil. Só que o Banco do Brasil, cara, é o maior banco do Brasil, que paga mais dividendos, o mais estável. Então, eu tenho na minha carteira e não vai sair de lá. Segundo o Peter Lynch, o Banco Pine está sendo melhor, tá? E eu também investia mais no Pine por causa dos dividendos. Porém, ele não tem opções. Olha lá, opções não. Então, daqui a pouco a gente vai falar de opções. Vamos dar uma olhada no Banco do Brasil, então, no gráfico do Banco do Brasil, o que pode acontecer. Então, ele está numa região interessante, porque se a gente traçar uma linha aqui, a gente vai encontrar um suporte nessa região do 23,20 mais ou menos. Então é capaz que ele bata nessa região e volte a subir. Por quê? Porque é uma região de suporte do papel, segundo os analistas de day trade e tal. E depois, e se não parar aí? Se ele continuar caindo, para onde ele pode chegar? Outra linha de suporte passa a ser na última resistência. Então, na região dos 22,56 aqui. Ah, não, tem outra aqui, ó. Tem outra aqui. Então, na região dos 22,95, mais ou menos R$ 23. Então, dá uma olhada nessas regiões aí. Ah, senhor, eu gosto muito do papel. Então, pode ser uma oportunidade para você comprar barato, chegar a preços aí de janeiro, de quanto que é isso aqui? De 18/12. Então chegar a preços aí de dezembro do ano passado. Então bem interessante caso você realmente goste de papel. Mas como eu mostrei para você, tem mais oportunidades por aí. Falamos das ações, agora vamos falar de quem? Fundos imobiliários. Vamos lá então para os nossos fundos imobiliários. Nos híbridos. Lembrando que essas tabelas é só você vir aqui, ó, arquivo, baixar e você pode fazer a modificação que você quiser. É tudo grátis aqui no canal e elas ficam na descrição do vídeo. Gostou, né? Então deixa o like, já segue aqui que todo mês tem um vídeo grandão desse daqui para vocês. Nos híbridos, onde eu vejo uma oportunidade, traçando aqui, o primeiro deles é o FAT N11, né, que na verdade, para mim, ao meu ver, ele nem é híbrido, né, ele é lá de lajes corporativas. Passando para o setor de lajes corporativas, o FAT N11 é o primeiro deles aqui. GTWR11, que apesar de ser um monoativo, né, ele ter só um prédio do Banco do Brasil, ele tem um contrato até 2028, pagando aí seus 12,32% de dividendo. Então, ao meu ver, é um dos melhores aqui do setor de lajes corporativas. Logística, nós temos o BRCO11, que é muito bom por sinal, apesar de pagar um dividendo baixo, só que ele bate o CDI e o IPCA, então ele vai aumentando o seu valor com o tempo, né, e pagando os dividendos ainda. Então ele valoriza e paga dividendos. Ele é muito bom. Depois, GGRC, porque comprou o Helg, né, Helg 11 aqui, e agora ele está com um número de quantidade de imóveis muito grande, então diversificou mais, pagando 11,32 de dividendo e 0,9 de PVP. Depois, LVBI 11, um dos nossos queridinhos, ficou muito tempo aqui, primeiro colocado, agora está caindo de posição. Por quê? Porque outros passaram o LVBI 11 porque o preço dele começou a aumentar, né? A galera viu que estava em promoção e aproveitou. Passando para os fundos de shopping, XPML 11 é o
nosso queridinho aqui, ó, com 0,89 de PVP e 10,46 de yield. HSML 11 com 10,37 de yield, 0,79, mas né, ele sofreu uma mudança nos dividendos aí, então tem que ficar esperto, dar uma olhada lá, dar uma lida no relatório. Lask 11 para mim vem, né, paga pouco dividendo, poucos imóveis, mas o PVP está bem descontado. Então, se ele seguir aquela tendência de voltar a 1%, você ganharia 30% a mais do dividendo aqui. Então, chegaria ali na casa dos mais ou menos 10, 11% de dividend yield. Então, você já passa a ser interessante. Mas aí é contar com algo que pode ser que nunca aconteça, né? Então é complicado. E aí, galera, eu também coloquei na parte de outros aqui para vocês todos os fundos imobiliários aqui, ó, títulos e valores imobiliários. Isso aqui seria fundo de papel, indicando Core 11. Eu não acredito que essa minha tabela sirva para analisar fundos de papel, mas né, não custa você dar uma olhada lá nos relatórios para ver se realmente vale a pena. Outro que eu gosto bastante, aparece aqui, é o HTMX11, muito feliz, pagando 15,71% de dividend yield, PVP de 0,96. Nossa, esse aqui para mim ele é um dos melhores fundos imobiliários que tem. Só que ele é também meio sazonal, digamos assim, né? Porque nessa época de férias ele vai pagar mais, porque lota mais os hotéis e tudo mais, mas nas outras épocas ele acaba não pagando tanto, né? Acaba diminuindo ali os seus dividendos, então ele oscila, ele dá uma osciladinha aí, então você dá mais, só que para mim ele é muito bom ainda, continua pagando muito bem. Vamos lá para a nossa renda fixa, galera. Então olha só, pré-fixado, pode ver que eles estão caindo agora, né? Tá diminuindo aí. O IPCA 7,41% ainda é uma janela muito boa, porque a menos de 10% de todo o período do Tesouro Direto nós tivemos a oportunidade de comprar um IPCA mais 7. Eu gosto mais de investir através de CDB, mas procure um banco bom, porque você consegue até um IPCA mais 8, IPCA mais 9, por aí. Lá na XP consegui IPCA mais 10,40%, coisa assim. Não é recomendação de nada, eu só estou falando para vocês onde eu achei os dos melhores CDBs. Ah, senhor, comprar um CDB, né, pegar lá um CDB de Selic, você acha uma boa? Depende, você vai pegar lá Selic mais 2%, né, ou, sei lá, 105% da Selic. Agora a Selic é 14,75, parece uma boa, mas a tendência é que a Selic agora ela comece a baixar, e aí você vai ficar preso num título pagando ali 105% da Selic, só que a Selic vai baixar, chegar, sei lá, imagina, 9%, e você lá com título de 105% da Selic. Então, ao meu ver, compensa mais pegar o IPCA mais 7. Se você conseguir pegar ali um pré-fixado, né, de, sei lá, 15%, 14,5%, então vale a pena. Agora, pegar os 13 e pouquinho, daí já não acho que vale tanto a pena assim. Passando então por último para as nossas criptomoedas, então agora que no cenário está neutro, indica uma certa oportunidade. Se você não tem nada, beleza, pode entrar. Por quê? O que acontece? Bateu 110 mil dólares aqui, ó, 110, 111, 112 mil dólares, olha que beleza. E agora voltou dando uma pequena oportunidade. Como eu falei para vocês, para mim, criptomoedas são ciclos de 4 em 4 anos, 4 a 5 anos mais ou menos, que ela vai dobrar o seu valor. Então, já deu a dobrada que eu falei aqui, ó, do ano passado para cá. Então, agora deve, né, a estimativa é que deve demorar um pouco ainda, então a gente vai pegando essas janelas de oportunidade e vai entrando. Então, baixou, passou, né, se você não tem nada, seria legal você montar uma exposição. Se você já tem, dá uma olhada, vai depender do seu preço médio. Então, o que eu falo pra galera? Vai comprando. Ah, meu preço médio é 110, comprou topo, dançou, né? Então agora poderia ser uma oportunidade para você. Ah, meu preço médio é lá no 100k, beleza? Então caiu abaixo de 100k, você compra, entendeu? Aumenta sua exposição. Ah, mas você não acha que vai subir? Aí você respeita seu asset allocation. Então, ó, aqui na nossa carteira hipotética já está 21%. O maior que tem aqui é cripto. Então, investir em cripto
Não, investiria no que está mais descontado no meu Asset Allocation, para não desbalancear isso daqui. A grande sacada é tentar sempre balancear isso daqui. Então, está mais, por isso que eu começo o vídeo falando que está mais descontado. Então, você vai equilibrando o seu Asset Allocation. Então, cheguei aqui a 20%. Beleza. Então quer dizer que aqui já mudou também. Então provavelmente vai passando sempre para o que está mais descontado. Isso aqui é um método que vai ajudar você a achar o que está mais descontado. O que você mais perdeu o valor é o que está mais descontado no momento. Então você compra abaixo e vende na alta se for o caso. Meu estilo é mais buy and hold, então eu acabo nem vendendo nada. Vamos passar então para as opções. Como prometido da semana passada. Ah, senhor, você ficou no prejuízo. Não, por quê? As minhas notas de corretagem só vão sair na semana seguinte. Então, fica meio complicado de gravar esses vídeos. Mas enfim, porque a gente, cansei. Antes eu colocava, né? Aqui tava lançando poucas opções, então ainda dava para colocar aqui. Mas agora, dá uma olhada nisso aqui, gente. Pô, fica lançando um por um. Ah, não, dá mal preguiça. Então, ó, se você olhar aqui, eu recebi, né? Se você fizer essa soma, recebi tudo isso daqui, 1.638, mas comprei LFTS11. Por quê? Porque, ao meu ver, é mais importante eu ter margem do que ter dinheiro ali. Então, o que eu faço? Estou juntando LFTS11. Vou recuperar minha reserva de emergência, porque passei um calor lá, lembra? Petro, Vale, tudo, então é meio complicado, né? Passando esse calor aí. Bom, dá uma olhada aqui, eu tenho uma Broken Wing Short Put para a semana que vem, aqui com um break-even de 30,85. Aqui, ó, como eu tinha montado pouco, ainda tinha faltado dinheiro, acabei montando mais um pouco, acabou ficando com 5 pernas, não consigo colocar no Profit. Mas enfim, se chegar a 31,50 seria o meu lucro máximo aqui, tá vendo? Ó, nos 31,50. Agora, tô até felizinho, porque se você olhar aqui a cotação do petróleo, ele está subindo 2,98%, já passou quase 3% agora. Então, se subir uns 3% aqui, vai subir mais ou menos R$1, vai para 31,90, 31,80 aqui a casa dos 3%, então beleza, já passa do meu break-even, já passa aqui dos meus 31,50 e eu chego no meu lucro máximo aqui da minha operação. Bem feliz. Então, se conseguir manter nesse patamar até tudo isso daqui secar, né, eu perder esse valor extrínseco das minhas opções, cadê? Valor extrínseco aqui, ó. Se conseguir secar isso daí, seria o meu lucro máximo. Ótimo, beleza. Lindo para mim. Fiz outra operação também, ó. Passei um calor aqui, sufoco em Vale, né? Tive que fechar a minha broker. Aqui tá tudo bagunçado, né? Meu notebook tá melhor porque eu geralmente faço as operações lá da escola, então lá tá mais organizadinho. Mas então, aqui, isso aqui tudo virou pó, beleza, maravilha. E lancei outra call aqui também, né? Com booster de call. Deixa eu organizar aqui, ó, deixa eu agrupar para vocês. Então seria esses 200 aqui mais os 200 Vale. Então, meu booster de call, análise da estratégia. Então, se fechar aqui no 53, mais ou menos, seria o meu lucro máximo. Maravilha. Passou disso, eu lucro pouco, mas ainda assim lucro, certo? Então seria maravilha. Já só nessa montagem já embolsei R$114. Maravilha. E aí, se tiver no lucro máximo, ela chegar nesse valor, então ó, eu tenho um ganho máximo aqui de R$288. Ainda lucro mais um pouquinho. Prio, lembra que eu falei que vocês poderiam ganhar um dinheiro com Prio se você comprasse? Então, ó, então o que você pode fazer? Lançar uma put aqui. Então você pode chegar e lançar uma put e falar assim: se cair mais, eu compro. Então, beleza. Aí, você, claro, teria a obrigação de comprar um lote a R$38,50 e já embolsaria aí os R$45. O mercado está fechado, mas enfim, então você acaba embolsando 1,16% logo de cara. Ou você pode fazer uma venda coberta. Você vai lá, compra as ações ao preço que está, R$38,95, e pode vender uma call aqui, ó, a 70. Ao vender a call, você já recebe esses R$70 aqui. E se ela fechar no final da semana, no dia 6/6,
acima de R$ 39,50 você entrega suas ações com essa valorização. E embolsou R$ 70 e ainda valorizou 1,41. Isso é a venda coberta. Lindo. Ah, Prio não paga dividendos, mas você fez um dividendo sintético aqui dessa maneira. E aí, o que você faz? Começa novamente. Pode vender put para tentar comprar novamente e assim vai. Fica tranquilo. Se você não entendeu opções, eu sei, é um negócio mais complicado. Eu tenho uma playlist inteira. Vou deixar aqui no card para vocês. Clica lá e vai que eu vou explicando as opções desde o começo. Esse aqui é um vídeo mais rápido, só para mostrar para vocês o que está descontado na semana. Outra coisa que eu fiz, um hedge de proteção lá em BOVA11. Por quê? Porque lembra que eu falei que eu tomei um calorzão na Vale? Então, o que eu fiz? Montei um hedge de proteção aqui. Montei o straddle. O que seria isso? Então, ó, dá uma olhada no que eu fiz aqui. Deixa eu colocar. Aqui já estou ganhando. Ó. No teórico eu já estou ganhando. Então, já está agrupado. Então, ó, dá uma olhada na estratégia aqui. Se ficar entre os 130 e 137, eu estou no lucro. Eu ganho meu lucro máximo, 990. Ai, senhor, mas para montar isso aí, na montagem disso daqui, eu recebi 7.990, certo? Mas para desmontar, eu vou ter que vender, eu vou ter que sair pagando a diferença dos strikes, que seria 7. Então, recebi 7,99, certo? Ou seja, 7.990 e para sair pago 990. Nossa, mas por que você fez tudo isso? Porque eu tomei um calor lá em Vale, tá, né? E tô querendo agora reduzir a minha margem. É um lucro muito baixo. Eu também acho. Mas a probabilidade disso aqui acontecer, ó, a gente olha aqui no POP, que é o... tá bugado agora, mas é o Percentage of Proof, que seria chance de sucesso. Então estava ali em volta de 75%. Então estou querendo algo que eu ganhe menos, porém seja mais seguro para eu reduzir a minha alavancagem, né? Porque quando as operações começam a dar errado, você começa a se alavancar e se você não tomar cuidado ali, você acaba se ferrando, né? Como dizem, opções viram o cemitério de malandro. Então é melhor a gente tomar cuidado. Então vou tentar reduzir a minha alavancagem através dessas operações mais seguras, que lucra pouco, porém eu consigo, né, ir diminuindo essa alavancagem. Isso aqui é em 10 dias, né? Então tem que ficar entre 130 e 137. No momento está em 133,99. Então a probabilidade é bem grande disso aqui acontecer. Bom, galera, dei um panorama geral para vocês então de tudo que eu fiz essa semana, do que está mais descontado, do que está menos descontado. Então, quem se interessou por opções, dá uma olhada lá na nossa playlist de opções que vai te ajudar muito. Então é isso aí, galera. Valeu, pra cima todo mundo. Fui, até semana que vem.